todos vocês, por favor, estejam, portanto, nesse instante, lendo comigo, no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. A nossa irmã, a irmã Natália, vai estar colocando na tela o texto aí, para a gente ler esse texto. Pensei se ia tocar para nós, rapaz. Muito bem, tá bom. Cadê? Muito bem, o texto aí é Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 17. Eu queria que você estivesse lendo comigo esse texto. Hoje nós estamos na parte da manhã, a nossa escola da família, nós estudamos sobre a importância da leitura bíblica, né? A importância de conhecer a Bíblia, de manusear a Bíblia. E nós estamos tendo reuniões pela manhã, aos domingos, muito importante, muito maravilhosa, tá? Que promove o crescimento, desenvolvimento dos irmãos, das famílias, daqueles que participam com a gente. Então, por favor, seja um participante das nossas reuniões, tá bem? Então, hoje eu queria que você lesse comigo esse texto aí, para a gente estar trazendo algumas considerações no texto. Leia comigo. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos, uma grande multidão. E ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-se. E o jovem assentou e começou-se a conversar. E Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor, louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós. Dizia eles: Deus interveio em nosso favor. Disse o povo. Repita comigo: Deus interveio em nosso favor. Mais uma vez: Deus interveio em meu favor. Amém. Muito bem, essa foi a conclusão do povo, né? Do povo, diante daquele milagre, eles concluíram isso. Eles concluíram que Deus levantou um profeta entre nós e afirmou: Deus interveio a nós. Deus interveio o seu favor a nós, tá? Então essa foi a expressão, a conclusão que aquela multidão chegou. Permita Deus que ao final desta palavra, deste culto, você também esteja convicto, inteirado, que Deus interveio em seu favor. Esta expressão está nos sugerindo que Deus está interagindo, que Deus está participando, que Deus está presente, que Deus está cuidando, que Deus está vendo, que Deus está indo ao encontro e que Deus está interessando por cada um de nós em particular. Esta que é a mais boa notícia do Evangelho. Nós servimos um Deus que intervém em nosso favor, né? Que vem ao nosso encontro, né? Que participa das nossas lutas, né? Que Ele cuida nossa situação. É um Deus que faz presente na cena do choro, né? Um Deus que é pronto para mudar situações e realidade. E sobretudo, o Deus que compreende os motivos e as razões por que choramos, né? Compreende os motivos e as razões por que choramos. Porque Deus conhece, Ele é conhecedor do sentimento que paira dentro de uma alma, tá? Deus é conhecedor pleno dos sentimentos que paira dentro de uma alma. Então esta é a compreensão que nós temos desse fato. Muito bem, o texto de Lucas, ele faz menção à cidade de Naim. Aliás, Naim, quando você lembra de Naim, você só lembra desse milagre, né? A referência é essa, né? Tem outra, ou tem alguma
lembrança que você tem de Naim. Quando lembra de Naim, lembra de quê? Do milagre da ressurreição do filho da viúva, né? Este é a conexão que nós fazemos com a cidade de Naim, né? Naim ficou conhecida por isso, né? Ficou conhecida por este milagre. Se você for na terra de Jerusalém, você vai lá em Naim, a referência que vai fazer lá, o ponto turístico de Naim é essa. Ó, foi aqui que Jesus ressuscitou o filho da viúva, né? Que ia sepultar seu filho, e Jesus manifestou com compaixão em favor dela. Muito bem, vamos nos ater, vamos aqui entrar vamos entrar na cena, no quadro deste fato que nós lemos aqui, né? Desse quadro. Jesus chegando na cidade de Naim, e vem saindo da cidade um enterro, um cortejo, né? Um cortejo aonde ia uma multidão que estava compadecendo, que estava participando, que estava sendo estava compartilhando a dor daquela mulher viúva. Veja bem, a situação daquela mulher era verdadeiramente trágica. Ela estava sepultando o seu único filho, e ela já havia sepultado o seu marido. Eu não sei quantos dias, quanto tempo antes, mas o fato é que aquela mulher já tinha sepultado o seu marido, e ela ia sepultar seu único filho. Aliás, a mãe sepultar o filho ofende a natureza das coisas, né? O pai ou a mãe, os filhos sepultar o pai faz parte da ordem natural, mas o contrário não é? A dor, a perda, o sentimento ainda é muito mais forte, né? Então esta mulher, ela ia com a sua dor, com o seu lamento, com o seu sofrimento, com a sua angústia, não é? Ela estava naquele cortejo. Aí, uma coisa a gente pode observar, esta mulher, esta família era muito amada, porque ia uma multidão acompanhando o cortejo, né? Uma multidão acompanhando o cortejo. Então aquela mulher certamente, ela tinha consideração da sociedade, e as pessoas estavam acompanhando o seu sofrimento e a sua dor. Agora veja bem, nós quando observamos aqui esse fato, Jesus estava atendendo, em princípio, neste milagre, ele estava cumprindo a lei mosaica. A lei mosaica faz uma referência muito especial à atenção, ao zelo, à proteção, à honra, e não tirar proveito, não fazer nenhuma coisa que possa prejudicar esta classe, esse tipo de pessoa, órfãos e viúvas. Então, na lei era bem claro. Então, Jesus, na verdade, estava atendendo um princípio da lei, estava ali cumprindo esse princípio da lei mosaica, que está lá em Salmo 68, versículo 5, que fala: Deus é pai dos órfãos e defensor das viúvas. Então Jesus estava cumprindo exatamente esse procedimento, esse princípio que nós encontramos no livro de Êxodo, no capítulo 22, que trata sobre o cuidado, sobre a honra, sobre a proteção que a gente deve dar a esse tipo de pessoas, né? A essa classe de pessoas. Então Jesus, ele a princípio estava cumprindo o princípio da lei, estava ali cumprindo esse princípio, mas Jesus estava também ali identificando com aquela mãe, sabe? Identificando com aquela mulher, porque vocês sabem muito bem que Jesus foi órfão de pai, né? José morreu com Jesus aos seus 17 anos, então Jesus foi órfão por algum período. Ele sabia o que era
a vida de órfã, né? Mas ele sabia também o que era uma mulher viúva, porque sua mãe ficou viúva. E Jesus sabia muito bem qual era o sentimento, qual era o estado, qual era a situação que vivia uma viúva. Então Jesus, ele quando diz compadeceu-se dela, é porque Jesus colocou exatamente no lugar daquela pessoa, porque sabia o que ela estava passando. Então ele teve compaixão, né? Teve compaixão é exatamente você sentir a mesma dor, né? Sentir a mesma dor. Na verdade aqui há um cumprimento cristão, né? Uma realidade cristã. O cristianismo verdadeiro é esse: chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram, né? Esse é o verdadeiro cristianismo, né? Se você não tiver lágrima para derramar em favor ou compartilhar com os que choram, a sua lágrima não é bem aplicada. Mas quando você tem lágrima para chorar com os que choram, a sua lágrima tem sentido e tem aplicação. Agora, nós encontramos aqui, por exemplo, portanto, é o texto dizendo que Jesus, vendo-a, aquela mulher, ele moveu, ele sentiu uma íntima comunhão por ela, né? Eu acho bonito o texto aqui, quando essa expressão, Jesus vendo-a, moveu, de compaixão, com a íntima compaixão por ela. Ou seja, essa íntima compaixão, não foi pelo filho que tinha morrido, não foi, mas foi pelaquela mulher, pelaquela mãe que estava sepultando o seu filho, né? Foi ali que estava o seu sentimento. Agora, aí nós temos uma palavra de Jesus que não é para qualquer um falar, não é? E ela tem que ser falada na hora muito certa, muito própria, né? Muito devida, né? E a gente tem que ter muita autoridade para falar essa palavra. Mas Jesus disse com autoridade, chegou para aquela mulher e falou: não chores, não chores. Aí a pergunta é essa: como não chorar? Como não chorar? Tem jeito de uma situação daquela não chorar? Pensa bem comigo. Põe no lugar daquela mulher. Situa-se na cena. Tem como não chorar? A única alternativa, o sentimento, a manifestação daquela realidade era chorar. Então chorar era a única coisa que não podia ser evitada aquela mulher fazer. Agora, dizer não chores, sabe qual que é a condição para que essa mulher não mais chorasse? Só existia uma: haver um milagre. É, não é? Para não chorar, para aquela mulher não continuar chorando os seus sentimentos, a sua perda, a sua dor, só um milagre. Só um milagre. E foi exatamente isso que Jesus provocou aquela mulher. Quando ela falou não chores, ela não deu tempo de perguntar, de questionar, não é? de fazer alguma desabafo, assim: como não chorar, Senhor? Que jeito que eu não choro? E contava o que passando. Mas Jesus, ele além de ser consolador por palavras, ele é efetivo nas suas ações. Ele é efetivo nas suas ações. Ele não ficou só com as palavras. Ele falou não chores, foi até o caixão e disse: jovem, levanta-se. E o jovem ouviu a voz de Jesus. Na mesma hora a vida voltou para ele. Ele levantou e começou a conversar. Aí tem sentido a mulher parar de chorar, não é verdade? Aí tem sentido daquelas lágrimas começar a tornar em lágrima de júbilo, tem sentido daquele motivo da pessoa estar lagrimando, chorando, lastimando, de repente tornar em júbilo. Alguns choros famosos,
Mas aqui é um choro interessante, que eu acho que corresponde ao que eu estou falando aqui. Quando Davi no Salmo 30, ele fala exatamente sobre isso aqui. Olha aqui, Salmo 30, no versículo 11, Davi ora assim: mudaste o meu pranto em dança, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Amém? Então veja bem, olha aqui, Davi experimentou isso, experimentou essa realidade. A razão de chorar era fato, era real, mas vem aquele que tem autoridade, aquele que tem poder, aquele que pode fazer alguém mudar a frente e verso do choro, fazer a frente e verso do choro. Primeiro um choro de dor, um choro de lamento, um choro de tristeza, um choro de morte. Depois, ao mesmo tempo, imediatamente após, um choro de júbilo, um choro de alegria, como Davi. Mudaste o meu choro em dança, mudaste a minha veste de lamento em vestes de alegria. É exatamente isso que propõe Jesus para nós. É exatamente isso que propõe o Evangelho para nós. Cada um de nós em particular temos os motivos particulares de chorar, Você chora por algumas razões. Agora, às vezes você chora até sem razão, mas a gente tem nossas razões da gente chorar, choro que a mãe não pode ver, choro que o amigo não pode saber, choro do marido que não pode ficar sabendo. A gente chora por alguma perda, chora por alguma dor, chora por alguma decepção, chora. E aí a gente vê alguém. Esse dia eu fiquei, a Beth me contou algo interessante. Eu passei a amar mais o fulano porque eu vi ele chorar. Eu fiquei com tanto sentimento daquelas lágrimas. Gente, lágrimas é comunicante, não é? Lágrimas, choro é comunicante. Choro fala alto. O choro fala alto. Agora, nós às vezes não temos a noção da razão do choro de alguém. Às vezes nós vemos alguém chorar, nós não temos razão, não temos entendimento, não sabemos por que aquela pessoa está chorando. Agora, certamente a gente vai perguntar: por que você está chorando? Aí a pessoa vai contar por que está chorando. E às vezes você conta, você não tem consolo para fazer para aquela pessoa, nenhuma palavra consolativa, não tem uma palavra de vida. Mas Jesus, ele foi no cerne do problema. Não chores. A mulher, se desse tempo, ela ia questionar: por que faz isso comigo? Sabe por que eu faço com você? Porque eu sou o mesmo que pode transformar o seu choro em alegria. Eu posso virar a página, eu posso fazer o frente e verso do choro, o choro de dor e transformar em choro de júbilo. Aleluia. Isto é só Jesus que pode fazer para uma pessoa. Então foi isso exatamente que aconteceu, não é? Exatamente o que aconteceu. Agora veja bem, eu queria olhar com vocês aqui nessa oportunidade, essa noite, alguns tipos de choro que eu podia fazer vocês também chorar. Não quero que ninguém chore, não, tá? Mas alguém tem capacidade de fazer chorar com o choro dos outros, Te emociona. Não quero que você chore. Eu quero que você alegre no contentamento que o Senhor dá para nós. Quando nós encontramos um choro famoso, um famoso choro, o choro de José, diz assim, no capítulo 45 de Gênesis: a essa altura José não podia mais conter-se, não podia mais suportar de tanta emoção, de tanta expectativa. José não podia suportar aquele clima que estava entre ele e seus irmãos, e gritou: não aguento mais, faz todo mundo embora, eu quero ficar só com vocês, porque eu quero chorar com vocês.
Aí diz o texto: assim ninguém mais estava presente quando José revelou a seus irmãos, e ele pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. O choro foi tão intenso, foi tão forte, foi tão alto, foi tão assim vibrante, que todo o Egito escutou José chorar. Aí esse choro é um choro de emoção, de expectativa, um choro de revelação, um choro que faz bem. Agora não havia outra a saída naquele momento de José com os irmãos. Não havia outra coisa melhor, não havia outra coisa mais devida a fazer do que chorar. Não, tem hora que é chorar mesmo, tem hora que não dá para fazer outra coisa a não ser chorar. Aqui não adiantava pular, bater palma, dançar, nada disso, tocar pandeiro. Não, aqui só cabia o choro. Mas o choro de José e seus irmãos foi um choro agradável, um choro consolativo, um choro de emoção boas, um choro agradável. As pessoas que ouviam, não era um choro desesperado, mas é um choro de alguém que estava sendo consolado. Nós temos alguns choros que a gente precisa observar. Por exemplo, o choro de Ana. A Ana, esta mulher, como ela sabia chorar, Ela diz aqui, diz na sua história, Samuel, versículo 1, versículo 10, que ela diz o seguinte, com a alma, Ana, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E orou ao Senhor. Com a alma amargurada, ela orou muito, chorou muito ao Senhor. Irmão, tem hora que a gente tem que chorar para Deus, tá? Tem hora que a amargura da alma, tem hora que a dor da alma, não adianta chorar para ninguém, você tem que chorar para Deus. Ana aqui, ela percebeu que não adiantava chorar mais para ninguém, ela tinha que chorar para Deus, mas Deus estava recolhendo, estava ouvindo o choro de Ana. Amém? Agora, eu quero observar com vocês também o choro de Pedro, tá? Pedro chorou também. Pedro chorou em Mateus capítulo 26, versículo 75. Ele chorou também. Mateus 26, 75 diz: então Pedro lembrou da palavra que Jesus havia dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ele saindo dali, chorou amargamente. É um choro diferente. O choro de Pedro aqui é um choro de alguém que eu fui fazer? Que estupidez eu fiz? Que loucura eu fiz? Por que não escutei? Por que não obedeci? Eu vou ser castigado, eu vou ser punido, eu vou ser questionado. Aí ele não tinha outra alternativa a não ser chorar. E diz que ele chorou amargamente o ato que ele fez em ter negado Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse, Então Pedro chorou amargamente. Aí é o choro da solidão, Não chorou para Deus, não chorou para os seus colegas, não chorou para os seus amigos, não chorou para a sua família, mas é um choro particular, um choro da solidão, um choro onde você chora o erro que você cometeu, o desatino que você fez, a desatenção que você tomou, outra coisa igual. Pedro chorou porque lembrou das palavras que Jesus lhe havia dito. Agora, eu estava, o irmão Carneiro, nós temos um amigo particular, esse amigo particular, ele, muito amigo nosso, está com a situação séria, com a enfermidade,
em situação assim quase que irreversível, né? Aí o carneiro pediu: liga para ele, pastor, liga para ele. Aí eu fui falar com esse amigo nosso agora, está lá acamado, com câncer terminal, né? Liga para ele. Eu fui falar para ele, eu não ia falar para ele não chorar, eu não ia falar para ele, não tinha essa palavra. Eu só disse para ele assim: olha, Jesus também chorou. Fique sabendo que Jesus também chorou. Jesus chorou para provar, para mostrar para nós que essa vida não tem como não chorar. Jesus chorou para provar para nós que Ele é homem como a gente, que Ele sofre como a gente, que Ele tem compreensão do porquê nós choramos. Aí eu disse: olha, mas só a promessa que nós temos do Senhor é que pode a gente consolar os nossos choros. Sabe, irmão, uma coisa que a gente tem que saber é o seguinte: olha, se Jesus chorou quando esteve na terra, então é porque o choro faz parte da experiência humana. O choro faz parte da experiência humana. A pergunta que eu pergunto é: quem ainda nunca chorou? Quem não chorou? Ou quem não chora? Só que não tem coração, né? Aí eu lembro aqui de um fato espiritual, de um fato marcante na nosso futuro. Quando nós fomos glorificados, nós recebemos um corpo transformado, né? Nós chegamos lá nos céus. A primeira coisa que Jesus vai anular é choro. A primeira coisa que Ele vai acabar é choro. Ele vai dizer assim: olha, nunca mais chorarás, porque toda lágrima dos seus olhos eu vou enxugar. Amém? Então Jesus falou: olha, nunca mais chorará. Enquanto tivermos aqui, nós podemos chorar, mas chegará um dia em que todas as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos, porque não teremos mais motivo de chorar. Sabe, irmão, o choro foi inaugurado. O choro é consequência do pecado, né? O choro é consequência do pecado. Choramos porque pecamos, né? Choramos porque sofremos dor. Choramos porque temos sentimentos que faz nós tristes e amargurados de quando em quando. Agora, quando Jesus ele chorou, diz o texto, que ele estava também num ato terrível, né? Maria, irmã de Lázaro. Jesus chegou, viu Maria e a multidão chorando. Aí Jesus também chorou. Eu acho lindo essa passagem. Jesus vendo Maria e a multidão chorar, Jesus também chorou. É bom saber, aí eu posso aplicar para esta minha vida, para a vida de você, que Jesus chora o nosso choro, irmão. Jesus entristece com a nossa tristeza. Jesus sente o nosso sentimento. Jesus conhece as razões por que nós choramos. Agora, só uma coisa: só Ele tem autoridade de falar: não chores mais. Não chores mais. Esta palavra não chores, ela é bem definida. Ela é bem definida e bem pontual. Jesus estava aqui curando, estava aqui sarando, estava aqui mudando a razão porque aquela mulher estava chorando. A razão. Eu quero falar para você o seguinte: ninguém aqui está numa situação como aquela mulher. Agora veja bem a realidade. Jesus chega num cortejo de morte e sai dali celebrando um cortejo de vida. Jesus chega aonde havia lágrima de dor e Jesus sai assistindo pessoas chorando de júbilo. É isso que Jesus quer fazer com você nessa noite. Amém? É isso que Jesus propõe fazer com você. Eu não posso aceitar a melhor
a melhor boa nova, a notícia boa é que José, ao falar para os irmãos que provocou choro, foi assim: irmãos, jovens, olhem para mim, eu sou seu irmão. Quando ele escutou isso, o temor, a angústia, o medo, as faltas, as dores, os sentimentos, acabou tudo, e foi uma celebração de choro. Irmão, José, ele é tipo de Jesus, é como se nós tivéssemos uma expectativa aqui, e Jesus falou: filho, sou eu, seu Senhor, seu Salvador, sou eu, seu Senhor. Estou dizendo, não chores, não chores, não chores mais. Aí, querido, eu tenho que ter a graça de deleitar, de jubilar, sabendo que quem falou isso para mim tem controle sobre tudo e sobre todos, muito mais sobre o choro. Amém? Graças a Deus. Eu não sei qual é o motivo do seu choro, mas sei que você está por dentro chorando. Não sei qual a razão que tanto você chora, mas eu sei que Jesus tem autoridade para dizer para você: filho e filha, não chores mais, não chores mais. Irmão, veja bem qual que foi a lição que eu encontro nessa mulher, nessa viúva de Naim. Jesus chega e diz: não chores. Ela podia muito bem ter repreendido Jesus, ela podia muito bem ter questionado Jesus, ela podia muito bem mostrar o motivo, a razão porque ela estava chorando. Mas sabe o que ela fez? Certamente ela olhou para Jesus e aguardou o milagre acontecer. O milagre acontecer. Esse choro só podia terminar com o milagre. Jesus, ele não só consola com palavras, mas ele consola também com ações efetivas na vida de cada pessoa em particular. Fique de pé, por favor. Glória a Deus, glória a Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria logo vem ao amanhecer. Cadê você? Chora comigo aqui. Chora comigo. Olha, eu quero dizer para você que nós queremos sair daqui jubilando nesta noite. Jubilando, sabe? Eu quero virar a página do seu motivo de chorar nessa noite. Amém? Jesus está dizendo: eu vou virar a página da razão e do motivo que você chora. Vou transformar os seus prantos em júbilo nesta noite. Vou tirar suas vestes de lamento e te vestir de vestes de alegria. Ah, glória, aleluia. Cadê? Aleluia. Vai lá. Aleluia. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. É crer que é o eu segredo. creio. É crer. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça,
Espírito de Deus, Espírito Santo, Tu és quem pode, Senhor, enxugar dos nossos olhos as nossas lágrimas. O Senhor é quem pode apaziguar coração turbado. O Senhor é quem sabe os motivos, Senhor, as razões. O Senhor é quem pode e tem autoridade de estancar, de parar, de pôr no final a todo choro que incomoda, que perturba, que amargura a alma do teu filho ou da tua filha, Jesus. Nesta noite eu quero pedir a Ti que o Senhor ministre essa palavra, ministre esta palavra. Oh Senhor, que Davi confessou e declarou: ah Senhor, que o Senhor está transformando, o Senhor está mudando o seu planto, as suas lágrimas em júbilo, em dança, que o Senhor está tirando as vestes de lágrimas, as vestes de lamento, e transformando e trazendo vestes de alegria, veste de alegria, veste de júbilo, veste de celebração, veste de vida. Senhor, se nós chegamos aqui em um cortejo de morte, nós queremos voltar em um cortejo de vida. Queremos voltar celebrando como aquela multidão chegou, saiu da porta, saiu daquela porta chorando, entrou outra vez, glorificando o teu nome, glorificando o teu nome. Jesus, nós queremos te glorificar cada dia mais, porque o Senhor interage, participa, assiste, cuida, entende, compreende. O Senhor, oh Deus, ah, oh Deus, oh Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece, aleluia. O Senhor pode, 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 o Senhor pode fazer isso por ele, fazer isso por ela. O Senhor pode, o Senhor pode. Oh, glória, aleluia, aleluia. Glorifica, glorifica a Deus, aleluia. Celebre a Deus, aleluia. Faz dessa noite um cortejo de vida, um cortejo de celebração, um cortejo de alegria. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Aleluia. Recebe aí, querido, o dom da alegria. Recebe a alegria do Senhor. As circunstâncias não podem às vezes nos alegrar. Os homens às vezes nos entristecem em vez de nos alegrar. Mas a verdadeira alegria flui do Senhor. Conecte-se com o Senhor e busque nele razões. Aleluia.